E o próprio Cristo dizia, né? Vocês vão ser capazes de trazer o céu para a terra, né? É verdade. Olha, não precisa muita coisa. Se cada um de nós tomasse responsabilidade pela sua própria vida, nós mudávamos isso uma semana. Né? Se cada um dissesse, não, eu vou mudar, né? Eu acho que esse momento, eu tenho dito isso para as pessoas, é um momento de uma revelação profunda, né? E essa revelação vem em corpus hermético, a questão das manchas de nascimento. Porque você veja uma criança pequenininha, ele já tem raiva, ele tem tristeza, ele tem alegria, né? Ele tem mágoa, tem inveja, tem maldade, né? Mas como? Ele está acabando de nascer, eu já estou trazendo. E o que Hermes fala lá em Corpus Hermético? Que você já nasce com as 12 raízes das emoções negativas. Eu acho que esse conhecimento é o momento dele vir à tona. Eu tenho de entender que a raiva que eu tenho do Antônio é minha raiva. Eu já nasci com ela. Mas do mesmo jeito que eu trouxe 12 raízes de emoções negativas, eu trouxe 10 potências maravilhosas para combater essas manchas. E aí vem sempre aquela pergunta, mas se Deus é generoso, se Deus é o bem, por que Ele deixa você nascer com essas manchas? Porque neste planeta a evolução é feita através das manchas e das potências. A quarta lei do Kybalion. Tudo tem dois lados, né? Então, aqui, para mim evoluir, eu tenho de ver o outro lado, né? Tem noite, mas para mim saber o que é dia, eu preciso ver o dia. Para mim saber que existe amor, eu tenho de ver a maldade. Para mim saber que existe o doce, eu tenho de ter saboreado o salgado. Né? Então, entender isso, né? E para onde é que está nos levando esse conhecimento? Para nos tornarmos seres compassivos. Nós temos compaixão pelos outros. Eu assisti aquele filme do Dia D, e para mim teve uma fala lá dos personagens, que ele disse que o vilão da história lá queria, na realidade, que as pessoas não desenvolvessem a empatia, ou seja, não desenvolvessem a compaixão pelo outro. Porque quando você se torna um ser gelado, sem emoção, aí fica muito difícil não ir para o mal, né? Mas quando você tem bondade dentro de você, tem o bem, tem verdade, tem justiça, você olha para o outro e vê que o outro é você. Então, eu acho que todo esse nosso de trair, ser traído, aprendizado de fofoqueiro, né? Tudo é aprendizado. E esses aprendizados se tornam, a gente entende eles como sofrimento, né? E uma das coisas que a gente tem de acordar é aceitação, né? Mas então eu vou aceitar que eu tenho um karma, etc., que eu vou sofrer a vida toda? Não. No momento que você aprende, você muda de lição, né? Esse criador não está querendo ficar com um chicotinho nas suas costas aí, não. Você nasceu assim para ser pobre, não ter nada na vida e vai morrer desse jeito, né? Não, nada disso. No momento que eu aprendo, e que eu tomo responsabilidade pela minha vida, que eu mudo a minha forma de pensar, os meus comportamentos, que eu procuro ajudar o outro e me ajudar, procuro me amar muito, porque dentro dessa ajuda para o outro, eu tenho de lembrar que eu tenho de me amar muito, porque eu não posso dar o que eu não tenho, né? Então, se eu me amo, eu vou transbordar esse amor para o outro, né? Então, quando eu faço todas essas mudanças, e eu sei que eu vibro numa energia de criação, eu posso mudar o que eu quiser. Eu vou pagar mais para frente no nosso diálogo, nossa bate-papo aqui no Consciência Próxima, sobre essas manchas e também sobre as potências divinas. Mas agora que me veio de fazer a pergunta é pensando na cultura, no social, nas pessoas, dos brasileiros. Por que que a maioria dos brasileiros sente, você falou de escassez, sente o bloqueio à riqueza? Quais os motivos de sentir esse bloqueio a ter uma prosperidade, a ter uma riqueza, a ter uma abundância? O que é que faz com que assim, a maioria grande parte dos brasileiros tenha essa mentalidade e uma porcentagem de mais de 78% dos brasileiros ficam endividados, inclusive financeiramente? O que faz
o que mantém esse tipo de pensamento? Totalmente. A crença limitante sobre o dinheiro. E aí as religiões tiveram peso muito grande, né? A gente não pode esquecer que você tinha de fazer tudo aqui, ser pobre aqui, etc., para ter o reino do céu, né? O reino do céu está lá fora, né? Quando você morrer, você vai para o reino do céu. Então aqui você tem de sofrer, viver na pobreza, né? Esse foi, né, dos grandes problemas, né? Olha a ignorância, né? Você sabia, a primeira mancha das 12, a primeira é a ignorância, né? A ignorância nos mata, né? Meu Deus, imagine, a gente que é mãe e pai, ter filho, a gente quer que o filho seja feliz, que ele seja próspero, que ele tenha uma boa casa, tenha um bom carro, que meu filho possa estudar numa boa universidade. É isso que o coração de um pai e de uma mãe terrenos querem para o filho. Agora imagine esse ser que criou todos os universos. O que ele quer para nós? Ele quer que a gente aprenda e evolua e seja muito feliz, seja muito próspero. E aqui tem um equívoco muito grande. As pessoas acham que, mas você tem de ser humilde. Aí é uma confusão danada com a humildade e a pobreza. E a confusão está numa palavra chamada apego, né? Por quê? Porque eu posso sim querer ter um carro, uma casa de praia, sei lá, fazer minhas viagens, dar a volta ao mundo, me realizar naquilo que eu gostaria de fazer e que não faz mal a ninguém, né? Só faz o bem a mim mesmo e ao outro. Só que, para isso, eu tenho de entender que eu não posso ter tudo isso e viver escravo disso. Veja, às vezes uma pessoa tem um carro, comprou um carro e tudo em felicidade. Alguém lá fez um risco na porta do carro. Aquela pessoa vai para casa, fala uma semana daquele risco, né? Daquele carro. E sofre, e o fígado dele adoece. E dali a pouco ele nem está com aquele carro, mas ele não é dono do carro, o carro é dono dele, né? Eu tive uma experiência porque eu ensino a pessoas a se desapegarem, né? Então, quando você ensina, muitas vezes você é testado. E eu acredito que eu fui testada por causa de duas coisas. Eu fiz um lugar que eu chamei de Recanto da Harmonia. Um lugar lindíssimo, onde eu comecei a dar os cursos Você e o Pensamento nesse lugar. Lindo. E em 2011, as pessoas pediam muito para mim mudar para Fortaleza. Eu fiz, era uma casa de campo, né? Fiz perto da praia. E aí eu resolvi colocar a venda. E coloquei a venda e apareceu um construtor português, e com todo o respeito por Portugal, né? Como brasileiro, nós temos bons brasileiros e temos maus brasileiros. Portugal também tem bons portugueses, maus portugueses. Bom, e esse homem, eu não acredito nem que ele fosse mau. Ele teve lá os testes dele e eu tinha de ter aquele contato com ele. E esse construtor foi lá, viu a casa, ficou encantado, isso é uma quinta maravilhosa. Bom, e eu fiz negócio com ele, recebendo 3 imóveis. Pequeno apartamento de valor muito baixo e 2 casas a serem construídas num condomínio. Casas com 4 dormitórios, piscina, etc. Resumindo a história, esse homem se perdeu na vida e teve um detalhe, ele não me pediu absoluto. Eu assinei a escritura, passando a escritura para ele, como se ele tivesse me pago já tudo. Só que os 2 imóveis iam ser construídos ainda, né? E aí esse homem se perdeu, endividou, a agiota deu uma surra nele, e ele pegou a mulher, foi embora para Portugal, não construiu as casas. Antes fez uma maracutaia lá, passou para o nome do sogro, o sogro passou para outra pessoa. Enfim, resumo da história, eu perdi o recanto. Era fácil eu dizer para as pessoas, não se apegue, não sofra por isso. O que aconteceu? Olha, eu não perdi meia hora da minha vida por causa daquilo. Porque quando você tem certeza que você é um co-criador da realidade que você vive, eu digo, nossa, vai ter um monte de coisa para acontecer para mim agora. E realmente me deu chance de ir morar 2 anos lá em Alto Paraíso de Goiás, que se eu tivesse com o recanto não tinha dado para ir, né? Então morei em Brasília, enfim, foi ótimo. E eu vi naquilo 2 coisas. Uma, o teste.
Até onde você tem desapego mesmo? Isso aí é dos dentes para fora. Vai ficar sofrendo o resto da vida. E a outra coisa, sem dúvida nenhuma, dentro dessa eternidade do tempo e vidas já vividas, eu tinha um acerto para fazer. Não tenho dúvida disso. Então, quando aquilo tudo aconteceu, eu sentei e analisei. Eu digo, bom, acabei de acertar um negócio aqui que devia estar devendo há muito tempo. E segundo, como é que eu vou reagir? Como é que eu vou agora, diante de todo mundo que eu ensino, desapego, eu vou me descabelar, eu vou viver triste? Não, de jeito nenhum. Fiz o que tinha de fazer. Né? Fui para a justiça, fiz todo o processo, eles foram condenados lá como estelionatários. Se chegarem no Brasil, aí serão presos, etc. Então eu fiz a minha parte de justiça, sem raiva, sem ódio. Fiz terapia com essas pessoas, né? Com os filhos deles, e faço muito ho'oponopono por eles. Né? Então, aquilo não me ocasionou nada emocionalmente. E tenho uma família maravilhosa, porque nenhum dos filhos nunca me questionaram, né? Como é que a senhora passa a escritura do negócio sem ter recebido? Ninguém. Mas veja, eu tinha de passar, porque eu tinha de passar por aquele aprendizado, né? É o aprendizado de saber fazer contratos, né? Aprendi. Hoje eu faço contratos com muito cuidado. Você citou alguns momentos atrás sobre esse ensinamento e essa sabedoria de Jesus como trazer o céu para a terra, né? Trazer o céu para a terra. Então, nessa perspectiva de Jesus, como sendo uma dessas pessoas que vem manifestar essa cocriação da vida, qual é o poder desse eletromagnético, vamos chamar assim, por trás do eu sou? E como é que ele, esse mestre Jesus, né, utilizava esses comandos para realizar milagres? No caso seu do Recanto da Alegria, era uma situação específica, mas ele realizava outras situações e não necessariamente era para o professor passar por um desafio em si, mas que é entendido como sendo milagres. Então, qual é o poder do eu sou? Para mim, você tocou num assunto maravilhoso, que é a questão do eu sou. Veja, Jesus, quando ele queria falar de algo que era precioso, sempre ele colocava o eu sou na frente. Eu sou o caminho e a vida, né? Eu sou a ressurreição e a vida, né? E quando você diz eu sou, se a gente for olhar a parte bíblica, a gente vai ver lá o eu sou, quando Moisés subiu o Monte Sinai, né? Aquele momento que ele pergunta a voz, aquela sarça ardendo em chama, ele diz, a voz diz, vai e diz ao faraó que liberte o meu povo. E ele diz, em nome de quem eu devo dizer para libertar o seu povo? Ele diz, vai e diz que eu sou, mandou que libertasse o seu povo. Veja, quando a gente diz eu sou, não tem mais nada para dizer depois. É definitivo. E aqui tem um grande problema. Quando você diz eu sou, você entra em sintonia com a energia da criação. E quando você usa esse eu sou de forma negativa, porque essa energia chega aqui e ela está disponível para ser usada na esquerda ou na direita, né? Ou seja, no positivo ou no negativo. Então, quando eu digo, eu sou tão infeliz, imagine o que eu estou criando na minha vida. Eu sou tão desastrada, eu ouço muito essas coisas, eu sou desgraçada. Olha que coisa horrível você está fazendo. Você está pegando a vibração mais forte que existe da criação e está definindo quem você é. Então, eu vejo, eu sou Deus, o universo, o Criador. E nós, o Filho, o eu sou no individual, né? Então, quando eu uso essa energia do eu sou para me elevar, eu estou criando uma vida maravilhosa. Quando eu uso essa mesma energia para me degradar, para dizer, eu sou tão insegura, eu não consigo, eu não posso, não vai dar certo, não tem como. São todas essas coisas, querido, que a gente tem de poder entender que a cocriação, para que ela aconteça bonita, linda, acima da expectativa da gente, a gente tem que ter consertado todas essas coisas, no falar, no pensar, no sentir, né? Então, quando eu falo muito sobre isso, né, a questão das redes neurais, né? Você tem as sinapses, vão formando as redes neurais, e elas são formadas pelo hábito, né? Então, quando
repito muito uma coisa, eu estou criando uma rede neural que vai terminar se tornando hábito, né? Eu fumo cigarro uma vez, depois fumo outro, dali a pouco eu sou fumante. Assim é com a bebida, assim também é quando eu afirmo, né? Porque você falou uma coisa que é absolutamente verdadeira e certa. Os comandos. Tudo é comando, né? Quando você diz, eu vou me formar em medicina, estou dando um comando para a minha mente, né? E eu vou me formar em medicina. Quando eu dou um comando também, isso não vai dar certo. Eu às vezes vejo pessoas quando vão fazer uma sociedade. A crença limitante dela é a seguinte: sociedade não dá certo. Minha mãe então dizia assim, sociedade nem com a meia do pé. Meu Deus, imagine que sócios é que eu vou atrair para a minha vida, né? Isso aconteceu comigo. Nossa, tinha ideia de sócio, né? Fui criada pela minha mãe e ela era uma mulher sábia, mas tinha muitas crenças limitantes às vezes. A primeira sociedade da minha vida foi um desastre, mas não podia ser diferente. Eu já fui para ela pensando, esse cara pode me enganar. Tem que ter cuidado. Veja, eu já estava criando a separação, né? Antes de começar, né? Então, entender que aquilo que eu penso, que eu falo, que eu acredito, que eu realizo, é o que eu vou viver. Então, eu sou no individual, eu sou filho, ele é o pai, né? Então, quando eu entro nessa energia do eu sou, e, por exemplo, no caso lá da minha criação, que mudei minha vida na semana, eu dizia, eu sou uma grande gerente. E sem modéstia, eu fui considerada talvez a melhor gerente de produto da minha época. E hoje tenho minha nora, minha filha, que são pessoas que se destacam no mercado brasileiro de lingerie. Isso. Entender que eu vou praticar sim. Eu sou maravilhoso. Eu sou divino. Agora, nessa caminhada toda, Samuel, fui criando vários cursos. Tem um curso que eu gosto muito da empresa, que é a Era Mental no Trabalho. Como eu lidei com o piso de fábrica até a presidência, aprendi a ver as dificuldades, tanto do funcionário como do dono da empresa, né? E a era mental hoje, dentro das empresas, tem de ser olhada de uma forma completamente diferente do que foi no passado, né? Uma das coisas também importantes que tem acontecido, principalmente nas últimas décadas, é essa abertura também para pensamentos outros, não somente de produtividade da própria empresa, mas principalmente de mentalidade, de comportamento. Você tem uma busca dentro das empresas, um interesse que tenha qualidade de vida para aqueles que são os colaboradores também, né? Sim, e agora também virou lei, né? A NR1 está aí, né? E as empresas estão agora têm que tomar uma certa responsabilidade pela questão mental dos seus funcionários, né? E à medida que eu fui dando cursos, etc., e conversando com pessoas, há 20 anos atrás eu comecei a me tornar uma terapeuta mental. E fui desenvolvendo ao longo do tempo, antes, né, de tudo isso, uma terapia que fui refinando ela e cheguei a 7 sessões apenas, de 2 horas, né? 14 horas de terapia. E nessas 14 horas de terapia, realmente milhares de pessoas fizeram grandes mudanças nas suas vidas, né? Porque não era simplesmente uma terapia de cancelar a dor, mas de transmitir conhecimento. Porque sem conhecimento, Samuel, é muito difícil a pessoa atingir o que ela quer, né? Enquanto você não sabe, é muito difícil. Mas à medida que você entende os processos, etc., rapidamente você pode mudar. Né? Não é nenhum, meu Deus, eu preciso frequentar uma faculdade de 4, 5 anos. Não. São mudanças que você pode fazer tranquilamente com uma boa terapia. E quando eu cheguei aos 82 anos, há muitos anos eu vinha pedindo a Deus uma ideia. Como eu poderia ajudar a humanidade? Por quê? Era restrito a minha ajuda, né? Não podia atender mais do que 5 pessoas no dia, era um trabalho enorme já, né? Aos 82 anos veio num bate-papo com uma pessoa de TI a ideia do aplicativo. E aí eu me dediquei a desenvolver um aplicativo que a pessoa pudesse fazer a terapia, que eu fazia de forma individual, ela pudesse fazer sozinha comigo.
E foi, se eu disser para você que foi desafiador, eu vou estar enfeitando as coisas. Não foi muito prazeroso, mas imagine a quantidade de vídeos que eu gravei. Porque eu trabalhei nessa terapia 54 sentimentos negativos, né? E fora os 54 sentimentos negativos, as crenças limitantes, né? Sobre dinheiro, sobre trabalho, relacionamento e saúde. E aí eu finalizei com o cancelamento das manchas de nascimento e passando para elas o conhecimento das potências. E no final da terapia, quando a pessoa está com a mente limpa, aí eu ensino a ela como co-criar uma nova realidade. E como terapia, como manter essa mente, porque nada é possível sem foco, não vai sair do lugar, né? E sem prática também não, né? Eu dou sempre o exemplo da academia do corpo. Está cheio, espalhado aí de academia, que é ótimo. Mas pare a academia, deixe de fazer o seu exercício. Você vai ter problemas com o corpo. Assim é a mente. Não adianta você fazer a terapia, limpar tudo, acreditar, etc. E a vida vai continuar. Eu vou continuar tendo problema com o marido, com a mulher, com um amigo, dentro do trabalho, né? Eu vou ter perdas. Se eu não tiver uma constância, essa mente vai novamente ficar contaminada. Esse subconsciente vai começar a trabalhar contra mim, porque ele é o funcionário perfeito, né? O que eu disser, que eu acredito, é aquilo que ele vai atrair para mim. A famosa lei da atração. Quem é que atrai? O subconsciente. O que eu tenho lá gravado é o que eu vou atrair para mim, né? Então, o que a gente vê hoje nos relacionamentos? Quais são as crenças limitantes? Terríveis. Os homens hoje têm medo da mulher, né? Já ouvi muito rapaz dizer, hoje está muito perigoso, as mulheres estão difíceis. Olha o que está gravado na mente dele. O que vai vir para ele? Mulheres difíceis, né? As mulheres, então, que todo homem trai. Homem não presta. O que eu vou atrair? O homem que vai ter problema de caráter, que vai ter algum problema e não vai dar certo o casamento. Então, é tudo isso, Samuel, que nós temos de mudar. E eu lhe agradeço o seu convite, porque através desses podcasts a gente pode estar levando isso, e eu tenho a certeza de uma coisa, estou com 84 anos. Lá, aos 20 e poucos, já nasceu a vontade de ajudar os outros. E agora essa vontade é muito maior do que era naquele começo. Por quê? Porque eu estou indo embora, eu estou com 5 bisnetos, tudo pequenininho, tem um agora de 7 meses. E eu quero deixar um planeta melhor.